A paz do Senhor a todos. Vamos de palavra. O Evangelho do dia encontra-se em Atos 15, do versículo 1 ao 41. O Concílio de Jerusalém. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidarem conforme o uso de Moisés, não podiam ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão, sobre a questão desse ensinamento que estava tendo, dizendo que se os irmãos não circuncidassem conforme o uso de Moisés, não poderiam ser salvos. Então, eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e estavam anunciando com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, que eram da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era misto circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para poderem considerar este assunto. E havendo uma enorme contenda sobre isso, levantou-se Pedro e disse-lhe: homens, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e todos crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E ele não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Então, pela fé, eles foram purificados. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Sabe as palavras de Pedro. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, dito todas essas palavras, toda a multidão se calou a escutar a Barnabé e a Paulo, que contava com grandes sinais e prodígio Deus havia feito por meio deles entre os gentios e o povo. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens, irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordavam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que estava caído, levantá-lo das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso, julgo que não deve perturbar aqueles dentre os gentios
que se convertem a Deus. Mas escreve-lhe que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem cada cidade quem o prega e cada sábado é lido nas sinagogas. E com essas palavras, amado, houve o concílio de Jerusalém. Continuemos. Do versículo 22 em diante, que fala da carta aos cristãos e gentios. Então, apareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, que foi Judas, chamado Barsabás, e Silas, que era um homem distinto entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciões e os irmãos aos irmãos, dentre os gentios, que estão em Antioquia, Síria e Cecília, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhe tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E enviamos, portanto, Judas e Sila, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Que bela carta! Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardaste, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quanto a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram aos irmãos com muitas palavras. Glória a Deus. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar por ali, estar por ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amados, do versículo 22 ao versículo 35, podemos ver que foi escrita uma carta aos cristãos e gentios sobre tudo o que estava havendo, sobre a questão de circuncidar e guardar a lei que estava sendo imposta no Antigo Testamento, que era por Moisés. E foi escrito essa carta aos gentios, tendo que com eles, com Barnabé e Paulo também foram enviados Judas e Silas para estar reforçando. Continuemos a palavra do versículo 36 ao 41, que fala sobre a divergência entre Paulo e Barnabé na segunda viagem. E, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como que eles estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, que era chamado Marcos.
Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhava mais naquela obra. E tal contenta houve entre eles, que se apartava um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas e levando a palavra. Amém? Oremos a Deus. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a Ti que pertence toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, te damos graças, Senhor amado, por tudo, ó Pai. Gratas somos a Ti, Senhor amado, pela Tua palavra que liberta, que sara, que cura, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja conosco cada dia mais e mais, ó Deus, nos auxiliando, nos dando inteligência, sabedoria para falar mais de Ti. Continue nos abençoando, Pai. Continue abençoando a nossa família, os nossos entes queridos, nosso amigo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.